Olá, tudo bem? Começando mais um episódio do nosso podcast, que é claro, é aquele programa especial que nós trazemos para você, esse podcast, para falar sobre o programa da TV Pai Eterno, nosso quiz, que vai ao ar todos os domingos à tarde aqui na TV Pai Eterno. E hoje eu tenho a alegria de receber o irmão Diego Joaquim, ele que está conosco aqui dirigindo os nossos trabalhos como nosso gerente, né, irmão? E também apresentador do Ponto 3. Seja bem-vindo. Uma alegria, Vanessa, estar com você que acompanha a nossa programação e com esse momento aqui na internet para a gente conversar um pouco mais. Irmão, mas o senhor veio aqui, a gente gravou sobre o primeiro episódio, né, do nosso quiz. Como que o senhor vê? A gente já passou aí da metade dessa nova temporada, dessa primeira temporada do nosso quiz. O que o senhor está sentindo do programa? Como que está sendo essa apresentação? O que o senhor vê lá com os participantes? Porque a gente que assiste está gostando muito. E o senhor que está ali na hora apresentando? Na hora eu fico tão preocupado para dar tudo certo, sabe? Que eu prefiro esse feedback depois de conversar com as pessoas e as pessoas estarem gostando do programa. Hoje mesmo eu estava conversando com uma senhora que ela estava nervosa porque eu não vi o final do programa que eu tinha que ir para a missa. Quem foi que ganhou, sabe? Que as pessoas acabam se envolvendo com a história dos participantes e ficam curiosas para saber as respostas às perguntas. Então isso dá uma satisfação muito grande que a gente fez uma escolha certa de oferecer esse conteúdo para o nosso espectador. E a gente que acompanha de casa fica assim mesmo, viu, irmão? Na expectativa, querendo assistir até o último minuto pra gente ver quem que vai ser o campeão. E lembrando que neste domingo nós tivemos, né, a paróquia São Francisco, que foi representada ali, o Frei Ronaldo, que enviou participantes, né, pro nosso quiz, e também a Nossa Senhora de Lourdes, com o Padre Tiago. O coração tava meio ali, Nossa Senhora de Lourdes, né, irmão? Pois é, e o Padre Tiago, digamos, é de casa, já tinha feito um trabalho maravilhoso no Soborô, não ganhou o Soborô, né, ficou na segunda colocação, então ele meio que enviou assim, o melhor que tinha na paróquia, porque ele queria realmente ganhar o nosso quiz, e que bom, foram bem sucedidos, foram os vitoriosos no último domingo. Irmão, ele pode não ter ganhado o Soborô, mas ele ganhou o coração de muita gente aí, viu? Que ficou ali, ó, fã do Padre Tiago, querendo inclusive que ele esteja mais presente por aqui, viu? Quem sabe, logo. Vamos lá então, começar com as perguntas, discutir algumas perguntas que foram feitas neste último domingo. Irmão, vamos começar num nível fácil. Antes do nível difícil, viu? Eu acho que nesse programa foi tudo tão difícil. Foi muito difícil, realmente. Olha, a primeira pergunta foi: quem derrotou o gigante Golias? As alternativas eram Josué, Sansão e Davi. Conta pra gente um pouquinho dessa história e nos responde também, né, essa pergunta. Quem foi que derrotou o gigante? Pois é, essa história é conhecida, que quem derrotou o Golias foi o pequeno Davi, né? E tinha aí uma pegadinha quem redigiu a pergunta, porque os três citados na pergunta são personagens que remetem exatamente à pessoa de Jesus Cristo. Primeiramente, Josué. Josué, o nome dele original era Oséias. Ele era o auxiliar de Moisés na orientação do povo quando estava ali no êxodo, né, indo do Egito para a Terra Prometida. E Moisés mudou o nome de Oséias para Josué, que na tradição para o grego, para a língua latina, seria Jesus, né? Então o nome de Josué é a salvação, Deus salva. Então alguém poderia talvez, se tivesse assim uma atenção para o sentido último dessa história, seria, não, talvez foi então o Josué que derrotou o Golias, mesmo porque o Golias era filisteu, e foram com os filisteus um dos povos com quem o povo de Deus lutou na hora de entrar na Terra Prometida. Mas não era o Josué que derrotou o Não seria tão fácil assim, né, irmão? Não seria tão fácil assim. O segundo personagem que apareceu foi o Sansão. Sansão, que esse é conhecido também, os cabelos. Os cabelos, né? Forte, poderoso. Foi o último dos juízes, né, da linha do tempo dos juízes, é o último que aparece lá no livro de Juízes, e ele foi traído pela sua amante, a Dalila, se tornou escravo dos filisteus, mas o cabelo dele cresceu de novo, e ele acabou destruindo, quando foi levado para o templo dos filisteus, acabou destruindo o templo, porque ele escorou ali na coluna,
o templo caiu, ele derrotou, matou mais filisteus do que em toda a história, com aquele gesto simples, e acabou morrendo também, né? É um mártir. Também, nesse sentido, remete ao próprio Cristo, que entregou a sua vida para a salvação de todos. Mas, mesmo tendo matado tantos, não foi ele quem derrotou o Golias. Quem derrotou Golias foi o pequeno Davi, que foi o segundo rei de Israel e que era, na verdade, um artista. Ele era músico, mas também liderou um exército e também, digamos, com uma simplicidade, acabou derrotando o grande atleta, o grande lutador dos filisteus, que era o Golias, jogando uma pedra aqui com a funda na cabeça dele. Irmão, e o que a gente pode trazer diante dessa realidade? Porque assim, a gente para pensar, fala assim, mas incoerente, né? Davi, pequeno, fraquinho, com uma pedra, né? Atingir um lutador que é forte, poderoso. O que a gente pode trazer de aprendizado para a nossa vida? Esses três personagens, eles remetem à figura de Cristo. Então, no caso do Davi, exatamente nessa fragilidade humana que traz, na verdade, a salvação que todos precisam. Então, Davi é esse frágil, pequeno, para quem talvez alguém não desse nada, mas dele saiu a salvação para o povo naquele momento. Assim, aí você soma essa figura de Davi com a figura de Sansão, que já era forte, com a figura de Josué, que era, digamos, inexpressivo, mas que acabou sendo o auxiliar, né, de Moisés na missão. Então, para a gente compreender a figura do Cristo, a gente tem que passar por esses personagens bíblicos que diretamente remetem a aspectos diferentes da pessoa dele. Então, no caso de Davi, que você perguntou, é dessa pequenez, dessa fragilidade que todos nós temos, mas da qual, com fé, pode vir a salvação. E eu queria revelar para você que está aí nos acompanhando nesse podcast, por irmão também, que ele não saiba, mas ele foi escolhido propositalmente hoje. Sabe por quê, irmão? Porque o senhor tem um talento que os meus outros convidados ainda não têm. Ah, é? O senhor é um historiador, não é? Então tá. O senhor vai explicar uma história pra gente hoje que tem a ver com essa segunda pergunta aqui. Ai, eu pensei que já era só aquela. Não, tem mais. Irmão, nós queremos saber sobre o que foi um nível médio, mas pra mim foi um nível dificílimo, viu? Qual foi o grito de guerra da Reforma Protestante? E as opções eram todas em latim. Eu, como não vou abusar do meu latim aqui, irmão, eu vou falar em português. Vamos fazer uma tradução, né? Somente a tradição, somente a escritura ou somente a fé? E eu queria que o senhor nos contextualizasse com seus dotes de historiador, né? A respeito dessa reforma protestante e desse grito que foi feito, então, nessa reforma. Exatamente. O grande debate que existia entre Lutero e os líderes do protestantismo era de onde vinha a origem da salvação. Então, só da fé, só da graça, só da escritura, ou só da tradição, ou com a tradição também. Então, na verdade, eram 5 solas, 5 sós, né, que se falava. Os 3 que você disse, só a tradição, só a escritura, só a fé, mas também tinha só a graça, ou só Jesus Cristo. Ou seja, nada que fosse fora desses sós poderia trazer a salvação. E esse foi o debate teológico histórico ali entre os reformistas e os contra-reformistas, entre os protestantes e a Igreja Católica. Na tradição católica não é só a fé que traz a salvação, porque a fé sem as obras, ela é morta. É o que diz a palavra. E não é só da escritura que está a origem da nossa fé, porque temos também a tradição, que a tradição é a compreensão que o povo de Deus teve ao longo da história da revelação divina, que também está na palavra de Deus, mas também está no discernimento do povo. Então foi esse debate que marcou ali o período da Reforma Protestante e que fez esses gritos de guerra, esses solas, né, do latim, porque o latim continuou sendo a língua durante algum tempo do protestantismo, que depois adotou as línguas nacionais, mas que passou para a história como esses solas, esses sós. Um debate teológico histórico, mas que hoje para nós, é importante dizer isso, né, para o catolicismo, é
A fé em Jesus Cristo, é a graça de Deus, é aquilo que acolhemos na Sagrada Escritura, mas também na tradição. Uhum. Irmão, só para quem está em casa nos acompanhar, assim, entender melhor, o que significa tradição? Quando a gente fala assim, nós seguimos a tradição, o que significa? Pois é, a tradição, às vezes, alguém pensa que é uma coisa que não muda. E ao contrário, a tradição é algo que muda, sim, mas que respeita a origem. Ela muda no sentido de ser acrescentada a compreensão. Vou dar um exemplo aqui de tradição. Todos os documentos da igreja são parte da tradição. Tudo aquilo que foi escrito pelos padres da igreja lá no início do cristianismo fazem parte da tradição, ou seja, estão ali nos fundamentos da nossa fé, não estão na Sagrada Escritura. Importante dizer isso, eles não estão na Sagrada Escritura, mas partem da Sagrada Escritura porque é o discernimento que os pais da igreja, os padres da igreja, que a igreja fez ao longo dos concílios ecumênicos, tudo isso, os documentos dos papas, tudo isso, digamos, entra nessa conta da chamada tradição. Ela pode mudar? Pode mudar, mas não é assim, a Vanessa acordou e resolveu mudar. Não, é um discernimento da igreja, vamos usar uma palavra que está muito presente no momento, de forma sinodal, faz um discernimento e pode levar a gente a conhecer um pouco mais a respeito da nossa fé e como ela deve ser assumida na vida de cada um de nós. Até porque a igreja, irmão, ela tem muita responsabilidade, né, nesse caso, de nos orientar no caminho certo, no caminho de Jesus, no caminho da salvação. Por isso, todo esse critério. Exatamente. Por exemplo, nós estamos, nesse dia aqui que nós estamos fazendo essa gravação, nós estamos recordando a abertura do Concílio Vaticano II, lá em 1962, no dia 11 de outubro. Mas não significa que o concílio acabou lá em 68 e acabou. Não. Nós ainda estamos assimilando e implantando nas comunidades as decisões daquele concílio lá atrás. Porque as decisões foram tão pensadas, refletidas, fruto inclusive de um processo anterior, celebrado, decidido, definido no concílio, mas que até hoje, mais de 60 anos depois, a gente ainda está buscando compreender, assumir, vivenciar. Então, isso tudo mostra o critério, a responsabilidade, é o que diferencia o caminho da Igreja Católica Apostólica Romana e das igrejas tradicionais de outras expressões religiosas que às vezes seguem um impulso, vou dizer assim, pessoal de um ou de outro. Não, a gente caminha, e por isso que a gente fala, quem governa a igreja é o Espírito Santo, e é o Espírito Santo quem dirige esses caminhos todos da nossa fé. Muito obrigado pelos seus dotes, viu, de historiador, que com certeza nos ajudou a crescer na fé e nesse discernimento dessas perguntas, porque o nosso quiz, ele tem esse entretenimento, mas ele também, a gente aprende muito, viu, irmão? Exatamente, isso que é o mais interessante. No domingo à tarde, ter um conteúdo interessante e ao mesmo tempo divertido para toda a família. Então, muito obrigada pela sua participação. Espero o senhor aqui em outras oportunidades, viu? Estamos à disposição. Até a próxima. Um abraço para você. Até mais.